Olá, gente, toda a honra e glória seja dada a Jesus, tá? Chegamos aqui hoje em mais um devocional, nesse momento aqui, 4:30 da manhã. É um momento que eu começo o meu dia em oração junto com você. Eu sei que tem pessoas que chegarão aqui 5, 6, 7, 8, 10, não importa. Eu quero dizer que Jesus Cristo se faz presente nesse momento de comunhão e é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Inclusive, eu ficaria muito feliz de saber de qual cidade ou país e o seu nome você hoje faz o devocional junto conosco. Sim, nós vamos falar aqui no devocional de hoje dois motivos. Porque pessoas não alcançam bênçãos em suas vidas e não têm orações atendidas, tá? E eu quero que você entenda a maneira que Deus ele fala conosco. Sim, quando Deus ele quer de fato falar com uma pessoa, ele usa quem ele quer no dia, na hora, ele cria situações, ele usa pessoas e muitas das vezes Deus ele usa até pessoas incrédulas, tá? Para de alguma maneira abrir os nossos olhos e falar conosco. Deus é maravilhoso. Inclusive, a gente não consegue nem explicar a maneira que Jesus ele trabalha em nossas vidas e principalmente no nosso interior, de dentro para fora. E se você está aqui, deixa o seu nome ou o nome do familiar, eu quero orar por você. A oração, ela traz sim a mão do Senhor em direção da nossa vida, ela traz a existência a coisas impossíveis. Inclusive hoje, a leitura bíblica vai ser o Evangelho de Lucas, Novo Testamento, de capítulo 18. Eu torno a dizer, gente, esse momento que estamos aqui não é um curso de teologia, não estamos aqui para debater a geografia, história bíblica, genealogia da Bíblia, nada disso. Estamos aqui para tirar da palavra do Senhor a essência, a fonte. A Bíblia Sagrada, ela é a fonte da vida. Uma vez que a gente coloca a nossa vida nessa fonte, nós começamos a jorrar paz, começamos a transbordar mansidão, domínio próprio, alegria. E se você crê e recebe e concorda que a Bíblia Sagrada é lâmpada, é luz para o nosso caminho, deixa o seu amém aqui com muita fé. Inclusive, esse momento é de comunhão e que Jesus seja todo dia a luz em nossa janela. Já virou oficial aqui do devocional. Que de manhã ele seja assim o primeiro pensamento e ele possa, acima de tudo, falar conosco, tá bom? Dê bom dia para ele aqui nos comentários, caso você queira. Evangelho de Lucas 18, eu sei que tem alguns de vocês que abrem a Bíblia no telefone, no aplicativo, no computador. Alguns de vocês estão fazendo devocional a caminho do serviço, no carro, no metrô, no ônibus. Importante que você está aqui. Mas quando você diz assim, pai, eu vou sentar aqui agora, você tem aí o seu café, o seu chá, uma água, ou não tem nada, tem a Bíblia, uma canetinha, e você diz assim, Jesus, fala comigo. Eu coloco todo o meu dia nas tuas mãos. Você não tem noção. O seu dia é consagrado, ele é abençoado, você começa o dia consagrando a Deus. Amém? Então pega a Bíblia de papel, tira o pó dela, vai na gaveta. Eu sei que você está deitado, está sentado, mas honestamente, gente, vai abençoar a sua vida sim, inclusive de uma maneira linda e poderosa. Deixa eu arrumar aqui e pegar a minha Bíblia. Vamos orar comigo? Se possível, coloque a mão em cima da Bíblia e diga assim, Deus Pai, nesse devocional eu te louvo e te agradeço por estar aqui mais um dia e eu quero te dizer, Senhor, que para ti são todas as coisas, ao Senhor seja honra, ao Senhor seja glória, ao Senhor seja todo louvor em nome de Jesus. Digno de toda adoração seja o teu santo nome, fala conosco, transborda em nós a tua presença. Aleluia. Santo, santo, santo seja o Deus de Israel. Nós te pedimos, Senhor, que através dessa mensagem possamos entender a tua vontade. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Lucas 18, eu quero ler com vocês hoje sobre a parábola assim, do juiz iníquo. E nós vamos falar depois sobre dois motivos porque orações não são atendidas. No versículo 1 diz assim, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu vou inclusive grifar na minha Bíblia o versículo 1. E eu te convido também a fazer o mesmo, caso você queira, tá? No versículo 2 diz assim, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Também havia naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. No versículo 4 de Lucas 18, do Novo Testamento, diz, por algum tempo, ele não a quis atender,
Mas depois ele pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me, falar mal, me criticar, levantar calúnia. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam, de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus, nessa mensagem sobre a parábola desse juiz que não temia a Deus e nem a homem, ele nos ensina o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em outra passagem muito bonita na Bíblia, ela diz assim, olha gente, que devemos semear pela manhã e também devemos semear ao entardecer. Porque não sabemos qual semente dará fruto, se é a semente da manhãzinha ou a semente da tarde. Eu devo estar semeando todo dia. Podemos colocar essa lei da semeadura nesse momento e nesse contexto como a oração. Muitos de nós oramos um dia, oramos 2, oramos 3 e desanimamos. Fraquejamos na oração. A oração, ela deve ser constante em nossas vidas. A oração, Jesus nos ensina e dá exemplo dessa viúva. Havia um juiz iníquo, mas também havia uma viúva persistente. E ele compara a persistência daquela viúva com a oração. Será que Deus não julgará e não atenderá aquele que clama de dia e de noite? Então ele nos ensina que a oração ela deve ser feita com constância, perseverança, que a oração deve ter propósito e a oração nunca deve ser para a nossa glória. A oração sempre tem que ser e deve ser para a glória de Deus. Então eu tenho um pedido, então eu vou persistir hoje. Amanhã eu vou estar aqui novamente, abrindo a minha Bíblia, lendo um salmo, um versículo, e eu posso orar a Deus pelo mesmo pedido. Depois de amanhã eu posso orar, isso não cria em mim uma ansiedade, isso não cria em mim uma certa preocupação, pelo contrário, isso faz com que eu lance sobre o Senhor a minha ansiedade, a minha preocupação e eu confio que Deus ele tem o melhor para mim. Muitas pessoas dizem assim, sabe, esse problema, eu já coloquei na mão de Deus e seja o que Deus quiser. E às vezes esse ato de estar na mão de Deus e seja como Deus quiser, é como se eu disser, Senhor, já não tenho mais força, não me preocupo mais com isso, se não quero resolver isso, não é mais comigo, agora é com o Senhor. Isso é um ato que não é inteligente, porque está nas mãos de Deus, porém Deus espera a minha fé. E como é que eu demonstro a minha fé em Deus? Orando. Quando eu oro, eu não posso resolver o problema do meu filho, então eu vou orar por ele. E eu vou orar por ele, eu vou orar por ele, crendo que o Senhor fará no momento certo e no tempo certo. Então muitas pessoas não são abençoadas porque deixam de orar. Desanimam pelo fato de achar que às vezes a bênção está demorando, um milagre está demorando, um projeto, a família restaurada está demorando. E isso o inimigo, Satanás, ele põe na cabeça como uma sementinha de muita gente, que está demorando, que Deus está tardando, que Deus não está te ouvindo. Pelo contrário, Jesus ele diz, será que Deus, de fato, ele não fará justiça por você? Que clama de dia e clama de noite? E o segundo motivo, porque tem pessoas que não conseguem ter orações atendidas, é quando aquele pedido não glorifica o nome do Senhor. Você imagina que nesse momento, durante o dia, durante a semana, milhões e milhões e milhões de pessoas oram. Umas oram com palavras, outras oram em espírito, outras oram no coração, outras estão orando dentro das igrejas, outras estão orando no trânsito, na rua. A oração é uma petição a Deus. É o momento que falamos com Deus. Imagina se Deus olhasse do céu e dissesse, hoje eu vou responder a oração de todo mundo que está pedindo. O mundo viraria um caos. Tem pessoas nesse momento que pedem coisas mirabolantes, coisas que não edificam, que não glorificam a Deus. Então isso se torna uma oração vazia. Sabe, gente, é muito importante você ver se a tua oração é para a glória de Deus, se o teu pedido é para a glória de Deus, se o que você pede em oração é algo lícito, ou se o que você busca em oração é por pura, mera vaidade, orgulho.
Às vezes a pessoa diz assim, eu quero receber essa graça para calar a boca do meu ex-marido, para calar a boca do meu amigo, do meu vizinho, aquela pessoa que não acreditou em mim. Olha como chegamos diante de um ser soberano, magnífico, grandioso, santo, que é o nosso Senhor, para alcançar uma graça para ofender uma pessoa. Então esse tipo de oração é uma oração que Deus, ele não responde. É claro, quando a oração é sincera, é verdadeira, é pura, tá? Deus, ele nos abençoa e até quem não quer acaba contemplando o milagre. Mas lá no seu íntimo, você não foi abençoado para que outra pessoa saiba ou veja. Você foi abençoado para que todos saibam que isso vem de Deus, que isso é para Deus, que é para a glória do Senhor. Então veja bem se o que você põe em oração é para glorificar a Jesus. Quantas pessoas tiveram bênçãos alcançadas e depois dessa bênção abandonaram a oração, deixaram de glorificar a Jesus. Quantas pessoas eram fiéis a Deus na miséria, na escassez, viviam inclusive algumas em suas igrejas ou no ministério online, ou até nessa comunidade, a bênção do dízimo, e depois que começaram a prosperar, deixaram de amar o Senhor, deixaram de honrar a Deus, deixaram de ter um coração solidário para a obra e o ministério do Senhor. Então a gente vê isso, que tem pessoas que conforme ela recebe uma graça, uma bênção, ela desvia o olhar do Salvador. Será que se a tua graça chegar na sua mão hoje, você continuará aqui abrindo a sua Bíblia? Ou será que você está aqui pela dor? E quando essa dor for curada, quando você alcançar o amor de Cristo, que inclusive nós alcançamos todo dia, não só com bem material, mas alcançamos quando oramos em casa. Tem gente que ela sai de casa e vai orar na igreja, mas dentro da casa ela não ora. Tem gente que sai de casa e vai ler a Bíblia na igreja, mas dentro de casa ela não abre a Bíblia. Tem gente que vai buscar comunhão no templo, mas ela não busca comunhão no templo físico, espiritual, que é a casa dela, que é o lugar onde Deus quer habitar. Então eu digo para você, você tem vivido a bênção da oração para que o nome do Senhor seja exaltado ou para que o seu nome seja exaltado? Eu vejo inclusive alguns testemunhos, e eu já colhi muito testemunho de cura, as pessoas dizendo, olha, pastor, você orou e eu fui abençoado. O pastor pode orar, o bispo pode orar, a autoridade religiosa pode orar, mas a glória não é do pastor, não é do bispo, a glória é de Jesus. Eu me converti, eu aceitei Jesus nesse ministério, mas a glória não é do ministério, a glória é de Jesus. Gente, tudo que tira a glória de Jesus é pecado. Todo que tira a glória de Deus está pecando. Eu posso não pecar diante de uma situação que seja ilícita aos olhos de todos, mas quantos de nós pecamos às vezes no coração? Por isso a importância de orar todo dia, pedindo perdão. Ao anoitecer, antes de dormir, diga, Pai, se eu pequei hoje e eu não percebi, me perdoa. Mas se você pecou sabendo, se você sabe o teu pecado, seja específico no seu pedido de perdão. Eu vejo muitas pessoas que no momento da oração, gente, quando eu começo a falar de oração, eu poderia ficar aqui horas, porque a oração nos liga ao Criador, nos faz ter relacionamento com Deus. Eu vejo pessoas orando, ela vem, Deus, perdoa meu pecado, Jesus, tem misericórdia de mim. Quer dizer, ela reconhece que tem o pecado, mas qual é o pecado? Você sabe qual é. Então, quando você chega em oração, Pai, em nome de Jesus, esse é o meu pecado. Aí você é específica. Eu não quero mais ser escravo, eu não quero mais cometer esse pecado. Aí você fala com detalhe. Me perdoa, limpa o meu coração, lava a minha alma, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero caminhar com o Senhor. Olha a diferença da oração. Senhor, eu te apresento esse projeto, Pai. Aí você especifica direitinho o projeto. Senhor, isso acontecendo vai mudar a minha vida financeira. Mas quando mudar minha vida financeira, eu quero abençoar a tua obra, eu quero abençoar o próximo, eu quero ser coluna de ministério. Senhor, eu quero que a minha família, que as pessoas à minha volta possam reconhecer que tudo que eu estou alcançando é para a glória de Jesus. Olha a diferença. Você consegue entender que a oração ela precisa ter sentido e precisa ter propósito? Se a mensagem de hoje te abençoou, escreva nos comentários o que você entendeu. Eu vou começar nos devocionais pedir isso, para que você possa interagir comigo, como se fosse de fato um lugar de comunhão. Eu torno a dizer,
O devocional aqui é como se eu ligasse para você e dissesse assim: olha, Maria, você tem 10 minutos aí de vídeo? Eu posso falar com você um minutinho? Aí você dissesse: claro, Luiz Guilherme. Eu ligasse a câmera e eu lesse a Bíblia junto com você. Que Deus ele use a minha vida para te abençoar, para te encorajar e que uma nação apaixonada pela Bíblia Sagrada se levante a cada dia. Se você ainda não está na minha comunidade, o link está no primeiro comentário. Eu te convido a fazer parte da minha igreja online. Seja muito bem-vindo e eu quero orar por você. Deus te abençoe e até amanhã.